A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos compartilhar uma palavra em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 21. Amém? Então abra a sua Bíblia, Gênesis capítulo 3, do versículo 21. A palavra do Senhor diz assim: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Amém? Hoje nós vamos intitular essa palavra da diferença entre o Jesus histórico e o Cristo ungido de Deus. Amém? Eu queria que nós entendêssemos algo que é muito precioso. O Jesus histórico, o verbo que se fez carne, o Jesus que ele nasce há 2018 anos atrás, é alguém que ele é reconhecido pela ciência, ele é reconhecido pela história da humanidade como real. Mas muitas dessas pessoas, elas não creem que Jesus é o Filho de Deus. Até outras religiões creem no Jesus como profeta, creem no Jesus como filósofo, no Jesus como um grande pregador, como um grande líder, como um grande homem. Mas nós que somos cristãos, cremos como o Verbo encarnado, como o Filho de Deus, como o Deus que resolveu se revestir de carne, de semelhança de carne pecaminosa, e esteve entre nós com um propósito de nos reconciliar com Deus. Amém? Que você possa ter isso no seu coração. O Jesus histórico, ele marcou um calendário, mas marcou a história de toda a sociedade ocidental. Todos nós que temos a origem do Império Romano, que fomos influenciados pela cultura europeia e pelo Ocidente, de uma certa forma, através do calendário de toda a cultura, nós fomos influenciados também pelo Jesus histórico, pelo Jesus homem que abalou e modificou a estrutura da humanidade. Mas o grande propósito de Deus sempre foi o Cristo, sempre foi o ungido, e toda a Bíblia está repleta de exemplos para nós dessa presença do ungido, do Cristo, como grande projeto de Deus para a humanidade. A palavra diz que tudo foi feito para Ele, por Ele e através dEle. Amém? A palavra diz que antes da fundação do mundo, para a própria existência da criação, um cordeiro precisou ser morto. E ali está presente o Cristo, o ungido. Depois a palavra continua que a reconciliação do homem com Deus, foi necessário que Deus fizesse para Adão e Eva vestes da pele do cordeiro. Mais uma vez um cordeiro foi morto, e esse cordeiro era Cristo, o ungido. Depois Abraão, ele é abençoado por Melquisedeque. Melquisedeque é sacerdote do Deus Altíssimo, é aquele que leva pão e vinho e abençoa Abraão. Mais uma vez está ali a presença do ungido, do Cristo. E se nós formos ver, todo o projeto de Deus era apresentar a plenitude da sua glória, e a plenitude da glória de Deus está resplandecida na face de Cristo. Em 1 Coríntios, Paulo fala isso para a gente, está transcrito na Bíblia, que a plenitude de Deus, a glória de Deus, foi manifesta na face do Senhor Jesus. Quando ele esteve aqui, a glória de Deus podia ser tocada, podia ser vista na face do Jesus histórico. Amém? A gente tem que dar glória a Deus por isso, porque Deus, ele se fez homem, ele se revestiu de natureza, de semelhança de carne pecaminosa, para poder nos salvar de uma condenação, de um juízo. E todos aqueles que creem no ungido, não no Jesus que esteve aqui e foi um filósofo, um grande líder, não, mas o Jesus que veio para reconciliar a humanidade caída em Adão, para ser o segundo Adão, aquele que não errou, aquele que é perfeito, sem pecado, e poder sim fazer a obra redentora. Amém? Que nesses dias você possa ser tocado por essa verdade. Sabe, a plenitude de Deus é Cristo. Cristo, ele está sentado à direita do Pai, e isso traz para a gente um indicativo. A sabedoria de Deus e a justiça de Deus é Cristo. Porque lá nos Salmos isso fica claro para nós,
que à direita de Deus representa para nós a sabedoria e a justiça do seu trono. Amém? Então, a palavra de Deus é clara. Hoje a questão de ser salvo ou não ser salvo não está vinculado a nada mais do que a Cristo. Sabe, o Senhor é justo e é fiel. E se você está em Cristo, Ele vai ser fiel e Ele vai ser justo, porque a justiça nossa não é mais a nossa própria justiça, mas é a justiça de Cristo que foi imputada em nós. Paulo em Romano fala para a gente que pelo pecado de um só homem, todos se tornaram merecedores do juízo de Deus, mas pela justiça de um só homem, todos foram justificados por Deus. Quer te dizer que justo você não era, mas justificado, porque Cristo resolveu te amar de tal maneira que foi para a direção da cruz, para te reconciliar com Deus, para te livrar do fogo do inferno e do juízo de Deus. Amém? Você tem que dar glória a Deus e aleluia por isso, porque Cristo é a nossa salvação, Cristo é a nossa justiça, Cristo é a nossa redenção, Cristo é a nossa esperança da glória. A plenitude de Deus é Cristo, o grande projeto redentor da humanidade, feito pelo Deus Pai, foi Cristo Jesus, o ungido, aquele que é a sabedoria e a justiça de Deus manifesta entre os homens em carne e osso através de Jesus, que nasceu filho de mulher, mas todo homem, 100% homem, mas 100% Deus, sem pecado, capaz de, no ato da cruz, dizer está consumado, não há nada mais ser feito. Cristo pagou o nosso escrito de dívida que a humanidade tinha através de Adão. Amém? Queria te desejar um bom dia e que você viva essa realidade, essa liberdade, que saber que é a justiça dele que me salva e não a minha justiça própria, porque a minha justiça própria, Isaías diz que são trapos de imundícia e não conseguem me levar à salvação. Amém?